Iniciando a live de hoje com um convidado especial, Dr. Áureo, para a gente falar a respeito de planejamento patrimonial e as vantagens de se fazer um planejamento patrimonial. Vamos lá, inserindo, vamos lá, dar ok quando conseguir. Ok, entrando ao vivo, o Dr. Áureo, para a gente falar de planejamento patrimonial da família. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a você, nobre Olavo, para essa noite maravilhosa, a gente bater aquele papo descontraído e falar sobre planejamento patrimonial. Exatamente, doutor. Então, o que que acontece, Aura? Essa questão do planejamento patrimonial é o que que a gente vê muito, né? O planejamento patrimonial ele é bem amplo, mas muito se tem falado hoje em dia, especificamente do planejamento patrimonial, que é a holding familiar. O que que acontece? Você tem trabalhado com isso? Como que é especificamente assim essa holding familiar? Como ela pode beneficiar a família brasileira? Estamos, né? Estamos nesse mesmo caminho e é com muita gratidão, eu falo emoção, Olavo, falar sobre planejamento patrimonial. Algo que mudou as nossas carreiras, além de não utilizar o judiciário, a gente poder estar ajudando a família brasileira a evitar todos os males. Eu vou dizer os males, muita gente fala do inventário, inventário, inventário. Eu digo um pouco mais profundo, as nossas leis, os nossos governantes, eles não fazem algo para que ajude realmente o brasileiro. São classes específicas, aquelas que eles querem, né? Porque eles têm interesse. Então, com o nosso estudo, a gente veio trazer, né, para essa população brasileira que tem patrimônio, que deseja conquistar patrimônio. Não necessariamente ele tenha patrimônio ainda, mas você tem que já planejar, antes de você conquistar, de você comprar algo. E o que que a gente faz, né, Olavo? A gente alerta as famílias, traz elas aqui para nós, olha, existe uma solução. Existe uma solução para que você não pague altas cargas tributárias. Não é só em relação à morte. A pessoa detém um patrimônio, ela começa a organizar esse patrimônio. Né, Olavo? Você sabe muito bem disso. E assim parece que até clareia, né, o caminho da família quando está organizado. Então a gente faz essa transferência de patrimônio, sai da pessoa física, a gente institucionaliza o patrimônio. E ali, a família, com essa institucionalização, aí sim a gente vai pensar no futuro que é a parte sucessória, para que não passe pelos males do inventário. E também no inventário não ter que pagar a alta carga tributária e além de briga entre familiares, demora da transferência do patrimônio dessa família. Esses dias, Auro, falando disso, veio um cliente até o meu escritório e falou: nossa, eu passei realmente por inventário na família agora e nem tinha tanto patrimônio, mas tinha ali uma casa, né? Tinha um carro, um pouquinho, quase nada de investimento. Ela falou: pô, praticamente 30% se foi no processo, finalizou tudo, né? Se resolveu, mas ela falou: nossa, ficou muito caro, né? E procurou, falou: ó, o que eu quero agora é justamente que os meus filhos não passem pelo que eu passei. Né? Então, essa é uma das principais armas, na verdade, de um sistema de holding familiar. Né? São as principais ferramentas para perpetuar, né, o legado ali de toda aquela geração. E uma pergunta, Áureo, é o que os clientes, alguns têm procurado também, uma situação de holding familiar, e perguntam, mas no caso de uma separação, como é que fica? Como que se planeja dentro de um sistema caso o casal vá se separar um dia? Como que isso é feito? É interessante, né? As pessoas só ficam com essa imagem de morte com o sistema de holding. Não é bem assim. Ele é benéfico para muitas situações. A pessoa já constituiu o seu sistema, né? Esse é o questionamento. Família Doriana, como a gente conhece, mas num dia vem aquela tempestade e eles decidem se divorciar. A gente aqui no escritório, a gente tem duas possibilidades. Uma é permanecer
com o sistema e alterar, se já não tiver sido... Porque tem casais que deixam a administração na mão de um só. A própria esposa ou o próprio marido, não, eu confio, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se for um caso onde esse casal, né, eles têm a administração do marido, aí eles entram num consenso, e consenso como eles vão se divorciar, para que eles não paguem aí, vamos dizer, tem um custo elevado para tal ato, porque a gente sabe, né, eles estão com o sistema montado. Isso é excelente, eles não têm patrimônio na pessoa física deles. Então, existem duas situações. A que eu estava comentando agora, na administração. Por quê? Porque as cotas já estão na mão dos filhos. Se eles têm um sistema montado, da forma que a gente monta já, os filhos, só se acontecer algo com eles. Então, eles são o quê? Usufrutuários das cotas. Administradores. Caso a administração não esteja parelha, marido e mulher, no caso da separação, vai ter que ficar, né? Porque eles não vão ter mais o matrimônio. Exatamente. Então, realiza-se uma alteração contratual no que tange a administração e coloca o marido vai ficar com qual patrimônio? ABC vai ser administrador responsável por ABC. A esposa, ex-esposa, para nos tornar ex-esposa, DEF, administra DEF. E eles podem manter o sistema e vão ter a autoridade do seu patrimônio, né, da sua parte do patrimônio e vida que segue. E eles não O que acontece? Oi? Isso, exatamente. O que acontece que eu vejo também, Áureo, é casal não querendo separar por conta da turbulência patrimonial, do problema que pode enfrentar do patrimônio, e ela simplesmente fala, não vou me separar porque vai virar muito tumulto do próprio patrimônio. Doutor, só um pouquinho antes desse questionamento, só para finalizar que eu não tinha conseguido falar a segunda. Qual que é a segunda possibilidade? Aí tem um custo, né? O marido ou a esposa retirar desse sistema, como eles são administradores, vão poder facilmente realizar o quê? Uma transferência do patrimônio, da cota dele, certo? Então, da parte dele, ele muda o quê? Ele vai retirar desse sistema e vai transferir para um sistema novo, né? Muitas pessoas, não, eu quero me divorciar mesmo, eu não quero ter nada, nenhum contato. Mas se você não quer mais esse contato, né, que é algo que vai ter, né, vai estar no sistema, aí a gente indica retirar o patrimônio de um deles. Um fica com o sistema montado e o outro monta outro sistema. É essa possibilidade também, um pouco mais complexa, mas basicamente é isso. Praticamente cada um com seu próprio sistema, né? E o filho e os filhos sem prejuízo em razão de uma separação do casal. Claro, prejuízo do relacionamento, né? Aquela questão do transtorno que a família tem no ato de uma separação. Mas pelo menos não um prejuízo, um problema patrimonial envolvendo no ato de uma separação. Porque a pessoa não pode ser, na verdade, falando dessa questão de separação, escrava do próprio patrimônio, né? Não vai ser escravo do patrimônio, eu não vou separar porque eu tenho uma casa junto com essa pessoa que eu conquistei. Não pode ser uma escravidão, na verdade. Não precisa ser assim, né? E o Nobre tocou num ponto sensacional. Não é só a parte patrimonial, é a parte emocional, que já tem um sistema montado. Então, olha como é bom montar um sistema, né? Não vai ter tanta dor como teria no convencional. Exatamente, exatamente. E o mesmo se diz para quando a pessoa tem investimentos, né? A pessoa, mesmo sendo só imóveis, a questão do investimento, da mesma maneira, né? Se faz um planejamento patrimonial para não ter esse prejuízo. Maravilha. Então, voltando, o que acontece? Né? Agora, no caso, é o que eu estava lembrando e que o doutor estava informando, as pessoas que não têm o sistema, né? As pessoas que não têm o sistema, manda brasa. Exatamente, né? A pessoa que não tem um sistema, que acontece, né? Quando a gente fala de investimento, essa situação do investimento, né? A pessoa investe tudo no CPF dela, a pessoa coloca lá tudo, fundo de investimento, vai no banco, o gerente pega lá e coloca um fundo de investimento horrível para a pessoa. Quem não já passou por isso, né? Quem não já passou por isso, chegar o gerente e colocar um fundo de investimento
uma bela de uma porcaria para a família que no longo prazo não rende praticamente nada, um pouquinho a mais que a poupança, que poupança não é nem investimento, né? E a pessoa acaba, esses investimentos, o que a gente faz muito aqui no escritório, é sempre colocar dentro da holding também, tá? Principalmente aquelas pessoas de mais idade. Ora, não é uma discriminação, mas uma pessoa acima dos 60 e poucos anos, 70 anos, ter todo investimento, os próprios bens no próprio nome, isso é pedir para dar problema lá na frente. Isso a gente sabe porque a gente cansou de ver inventário por aí, não é verdade? Exatamente. Então, assim, o investimento ele entra basicamente da mesma maneira, né? Então, assim, por que alguém coloca todos os investimentos dentro de um CNPJ? O que acontece muito, a pessoa simplesmente ela fala, vou colocar ali dentro de um CNPJ, mas, pô, é uma empresa que eu vou colocar, que eu vou constituir uma holding, uma empresa? Né? Te pergunto, é realmente uma empresa, uma holding familiar? Então, assim, é muito distinto, né? Você está acostumado a trabalhar com isso, você sabe que não é uma empresa. Quando a gente vai no contador e entrega uma empresa para ele gerir, o contador ele se arrepia, né? E fala, nossa, a empresa dá um trabalho danado, uma empresa. E a holding não, paradinha, quietinha ali. A única questão de semelhança é que tem um CNPJ, assim como uma empresa, mas sem aquela movimentação, né? Como a gente chama, né? Sem atividade econômica. Sem atividade econômica. Mas que fique bem claro, né? Para você que está assistindo, a gente tem que ter uma movimentação obrigatória. A receita, a contabilidade, mas ela não tem funcionários. A gente não compra e vende, ela não é utilizada para esse tipo de atividade. Mas ela tem uma atividade, mas não uma atividade, vamos dizer assim, de uma indústria, de uma empresa, para que fique até mais claro para que você que está aí nos vendo e nos ouvindo. Exatamente. Para quem também entrou agora, o que acontece? A gente está falando de holding familiar, um sistema de planejamento patrimonial. O que é uma holding familiar? Começando no início, uma holding familiar é uma ferramenta de proteção do próprio patrimônio para que não tenha um problema lá na frente que se chama inventário, tá? Para que a família nunca tenha que enfrentar um inventário. Principalmente agora, que está acontecendo agora com a reforma tributária. Né? Com a reforma tributária vai aumentar os encargos, vai piorar essa situação, então a herança vai ser naturalmente prejudicada em imensa, uma grande parte da herança. Então o que a gente trabalha aqui, tanto o Áureo quanto eu, a gente trabalha também, essa questão de holding familiar, para a pessoa simplesmente passar por cima do inventário e nunca ter que lidar com uma situação tão traumática. Porque, diz aí, Áureo, o que acontece? Quando a pessoa está no pior momento da vida, num falecimento, ainda tem que lidar com um caos. E não precisa, não é necessário, é só planejar antes. E por isso que nós estamos aqui, para que essa informação chegue para você. Muitas Exatamente. pessoas não conhecem, muitas, milhões de pessoas ainda não conhecem. Então você que está assistindo, passe para os seus amigos, para os seus familiares, que é algo sensacional, institucionalizar, a gente tem que entrar com os termos técnicos também, mas você vai entendendo, institucionalizar o patrimônio, né? Tirar da pessoa física, o português correto, né? Aí a pessoa te pergunta, Áureo, nossa, mas tá bom, vou tirar da pessoa física e colocar no nome de um laranja, de um terceiro? Não, claro que não faz sentido nenhum, não é colocar no nome de outra pessoa aquilo que você conquistou, muito pelo contrário, é manter no seu poder absoluto, né? Quando a gente fala de uma holding, ela se cria assim um CNPJ paradinho próprio para isso específico, não é qualquer CNPJ, onde vai dar essa proteção para toda a família, tá? E o que acontece, Áureo, que você já deve ter ouvido falar várias vezes, que a gente escuta falar, né? Administradora de bens próprios. A maldita administradora de bens próprios, que muitas pessoas fizeram no passado. Abria ali um administrador de bens próprios, colocava o patrimônio e achava que aquilo estava protegido para toda a família. E não é. E a maioria dos clientes que nos procuram ou que conversam com a gente, até as pessoas mesmo, onde nós vamos, nossos amigos, nossos conhecidos, em restaurantes, eu tenho uma holding. Claro, né? A princípio ter uma holding. Né? A gente, claro, vai com delicadeza e conversa, olha, mas o sistema que a gente vende de holding, né? O sistema é algo um pouco diferente do que você tem. Você tem as suas cotas doadas, você é proprietário das suas cotas? Sou. Então já não tem o sistema que a gente implanta. É interessante que estão aparecendo vários casos, né? Eu já coloquei nas redes, pessoal, você que tem os seus patrimônios dentro de uma empresa, apenas
isso não é uma holding. E se você aluga, compra e vende, muito menos. A gente passa e eles veem, nossa, doutor, é isso. Olha, então a gente tem que separar. A gente tem que separar o que você aluga, o que você não aluga. Então tem que ter uma empresa que faça isso, não a sua empresa cofre, né, doutor, que a gente chama. Onde você guarda o seu patrimônio no sistema de holding é um cofre. Então, a partir do momento que você vai utilizar algo, os frutos desse cofre, você tem que proteger. Então, a gente vai passando, vai informando, e os clientes, eles ficam admirados, porque eles não tinham, né, esse conhecimento, nem os contadores, e é o que nós falamos. Era algo disponível para as pessoas com muito dinheiro, pessoas bilionárias, que vinham com o seu patrimônio geração por geração. Aí pergunta às vezes para a gente, você fala de bilionário, mas e o Gugu? Né? Os artistas, o Jô Soares, essas pessoas. A gente fala, o Jô Soares até acredito que veio de família, né? Mais alto, mas no caso do Augusto Liberato, ele veio de baixo. Né? Então o patrimônio que ele construiu, né, vamos dizer 98%, ele construiu ali no suor dele. Então, ele não tinha aquele conhecimento dos empresários, dessa parte mais administrativa empresarial. Então, vem mais dessas famílias com essas grandes companhias, né? Então, é basicamente isso. E agora que eu observo, Aro, com essa questão da reforma tributária ainda aprovando agora, né? Estão aprovando nesse momento. Enquanto a gente está falando, eles estão aprovando nesse momento. O que pega bastante, porque esse sistema de planejamento patrimonial por meio da holding não é para as famílias milionárias, bilionárias. Imagina, aquela pessoa que tem imóvel, uma pessoa que tem uma casa, alguma coisa, conquistou alguma coisa, né? Principalmente que a gente vê uma tabela de estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, que o imposto é absurdo, né? E até ainda tem honorários advocatícios em cima de um inventário, então acaba assim ficando bem caro para a família, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com um gerente de banco, ele conversando lá a quantidade, porque a primeira coisa que o gerente de banco chega, quando você vai conversar com ele, num banco, para você fazer qualquer coisa, a declaração do imposto de renda. Ele falou lá, o que eu vejo de gente aqui entregando declaração de imposto de renda, e ele falando, pô, eu sou formado em Direito, né? Eu não advogo, mas sou gerente de banco, mas sou formado em Direito. O que eu vejo de gente aqui com todo o patrimônio ali no próprio CPF dele, empresas, casas, tudo no próprio CPF, é absurdo. E ele falou, pô, eu compro e vendo imóveis, né? Ele já está acostumado a comprar e vender imóveis, e ele já sabia desse erro. Até citou o exemplo de uma senhorinha com 62 imóveis no CPF dela que ele pegou essa semana a declaração do imposto de renda. Então, baita sacanagem lá na frente, né? Porque ela não sabe do problema que vai enfrentar lá na frente, né? É o que chamamos dos ignorantes. As pessoas, não pelo lado pejorativo, pessoal. As pessoas que não têm o conhecimento. A gente fala, essa pessoa que não tem o conhecimento, mas vai chegar nela. E quando ela tiver esse conhecimento, com certeza ela vai tirar esses 60 imóveis aí da pessoa física. Exatamente. E a pessoa saber que ela não perde o poder. A pessoa nunca pode perder o poder do patrimônio. O que a gente mais vê hoje em dia, também, a pessoa chegar no cartório e falar, ó, cartório, eu quero doar para minha filha a minha casa, porque eu morei a vida toda e quero doar para ela a casa. É uma baita sacanagem isso, porque o imposto em cima de uma doação é um absurdo. E o cartório também vai ficar com uma boa parte, né? É porque é caro, né? Ninguém quer ficar pisando em cartório à toa, pelo amor de Deus, né? Cartório, acho que ninguém aqui suporta um cartório, né? Então, assim, é realmente complicado, né? Então, a doação em vida é um erro que muitas pessoas cometem, na verdade. Doar todo o patrimônio em vida para os filhos. Mas por que é um erro doar o patrimônio em vida? Porque você vai perder todo o poder. Ninguém quer perder o poder do patrimônio. E a pessoa chega numa idade mais avançada, não vai ter o controle do próprio patrimônio, vai deixar na mão de terceiro. Então, a doação de patrimônio, além de caro, né, a pessoa perde totalmente o poder. De fato. O que a gente acaba vendo muito aqui, né? Então, assim, outra pergunta que eu recebo bastante, Aura, eu te pergunto, a pergunta básica que a pessoa faz, né? Mas paga ITBI para transferir para a Hold, imóvel? Isso é algo que muita gente, né, nos pergunta. Nós fazemos parte do time Holding Brasil. Então, nós temos Olavo, nós temos o nosso sistema. Então, pelo nosso sistema,
a gente nunca diz 100%, tá? Mas é algo legal, vamos dizer 99%, a gente consegue a imunidade do ITBI. Então, a Constituição Federal, né, dá imunidade. Só que, infelizmente, algumas prefeituras, o Brasil é muito grande, muitas situações que eles querem pedir a diferença desse ITBI, mas isso é muito importante. Nós do time, em 99%, a gente transfere o patrimônio da pessoa física para a jurídica sem o pagamento do ITBI. Quando administrativamente, acho que a maioria do time tem conseguido, né, Auro? Acho que isso aí não tem sido muito um problema, né? Mas são pessoas que criaram na época aquelas administradoras de bens próprios, né? Uma imobiliária praticamente ali para alocar o imóvel próprio, a pessoa naquela época pagaram, né? Uma grande quantidade. Não, desculpa até interromper, mas que fique claro em relação a bem isso, né? Porque o que a gente faz no sistema de hold? Na época, eles montavam com essa compra e venda. No nosso sistema, por que a imunidade? Vamos lá. Para integralizar capital social dentro da PJ, da empresa, se não tiver atividade de compra e venda e locação de imóveis. Então, é por isso que a gente consegue a imunidade, que é a própria Constituição, né? É a própria Constituição. O direito brasileiro nos dá aí, concede nessa imunidade. Tem tido alguns clientes, o Auro, que manteve contato comigo recentemente, né? Não sei porque especificamente dos Estados Unidos, não sei se o algoritmo está mandando para os Estados Unidos. Brasileiros, né, falando, mas eu posso fazer um planejamento patrimonial com um investimento ou com imóvel que eu tenho aí no Brasil? É possível? A pessoa que mora fora do país, ela pode, sem problema nenhum, fazer um planejamento patrimonial. Não é porque ela está fora do Brasil que ela não pode ter os serviços prestados no Brasil, né? Independente de qual área que seja, né? Então, assim, é bastante tranquilo essa questão, independente a pessoa morar fora ou independente do estado, né, Áureo? Você está também prestando serviço para todo o Brasil, na verdade, né? Essa questão. Não, a gente está prestando para o mundo, né? Porque temos clientes que residem em outros países, mas que têm aí patrimônio aqui no país, né? Então, muitos nos procuram exatamente para que organize o que eles têm de patrimônio no nosso país. Exatamente. Então, assim, o nosso intento é que a gente tem divulgado muito, né? Às vezes a gente faz algum tipo de divulgação, uma live, publica vídeos, né? É a questão desse prejuízo que a pessoa tem. Porque, assim, eu tenho filho e jamais ia querer para o meu filho que parte daquilo que eu conquistei ao longo da minha vida e que eu ainda vou conquistar, que fique de mão beijada para o Estado, né? Que fique de mão beijada para o governo, né? Que fique uma boa parte daquilo que ficaria para ele, né? Porque eu tenho, assim, muito amor e carinho para o meu filho. É claro que toda a questão de educação, o trato com o filho, mas quando a gente fala de patrimônio, da mesma maneira, por que eu não vou deixar para o meu filho? Né? Então, assim, o que eu não quero, né, é que ele seja prejudicado lá na frente, agora, né, com a reforma tributária, mas que reflete para ele lá na frente a alteração da reforma tributária. Então, assim, um sistema de planejamento patrimonial, ele faz com que passe em brancas nuvens, né, o filho das pessoas. Tranquilo. Pode alterar, pode mudar a lei, alterar tudo. E falou muito para a gente, que até você estava naquele outro questionamento, você deu início, eu até te interrompi para terminar o primeiro, estavam falando em relação ao divórcio, né? Quando eles não têm um sistema, né? Quando não tem um sistema. Dá uma curiosidade do público aí, quem que... não precisa falar o nome, só qual foi o questionamento, pode terminar lá. Daquela pergunta, né? Como pode ser feito, né? Para que, isso. Assim, como pode ser feito para que ocorra a separação sem ter aquela dor de cabeça de lidar com tudo isso? Né? Como que a pessoa pode planejar e não ter que lidar com tudo isso sem ter dor de cabeça? De maneira antecipada. Como eu falei, a holding não é apenas para se pensar em morte e inventário. Muitas pessoas só ficam, eu não quero saber. Não, holding é algo que vai levar a você ter mais noites de sono com o seu patrimônio, porque ele vai estar organizado, vai estar em uma forma que você vai pagar menos tributos. Vamos falar um pouquinho antes de entrar mesmo nessa parte do divórcio, tem a parte... Vamos entrar no divórcio, é melhor para não misturar as coisas, depois eu entro nessa outra parte. O que acontece? O casal tem um patrimônio, vamos dizer aqui um patrimônio de 5 milhões. E,
infelizmente, como eu falei, né? Vem a tempestade e, infelizmente, eles decidem separar. Vão lá para o divórcio. Vão fazer a pesquisa, falam com o advogado, entram no Google, na internet. Vai sair caro para a gente se divorciar. E o que acontece? Infelizmente, as pessoas, pelo patrimônio, ficam vivendo essa vida indigna, uma vida que, para mim, me desculpa, não é de Deus. Você, por patrimônio, não se separar, mesmo que você tenha uma perda patrimonial, antes de ter o sistema, ou para aquelas pessoas que não conhecem, elas vão se divorciam, mas pagam, né? Pagam o preço. Na minha opinião, tem que pagar o preço. Mas para essas pessoas que não querem pagar o preço, vem a solução, né? Eu digo que é uma solução para que não tenha essa dor de cabeça, não tenha esse alto custo, nobre colega. Então, o que a gente indica? Monta um sistema de holding antes do divórcio. Transfere o patrimônio do casal para o sistema de holding. Se eles tiverem filhos, na maioria das vezes tem, faz o sistema por completo. Eles já não vão ter patrimônio no CPF. Então, eles vão ter o patrimônio no sistema de holding. Lá eles se divorciam. E o que eles têm que fazer ao acordar? Aí já é um pouco diferente daquela outra, né, Nobre? Isso. Da outra pergunta. Ali para que eles não gastem tanto o quê? Com advogado, com cartório, com toda essa situação, eles montam o sistema, retiram esse patrimônio das suas respectivas pessoas físicas, não tem mais patrimônio. Então, eles organizam separado o patrimônio, né? Organiza separado o patrimônio, e ali está organizado. Eles entraram num consenso, não vai ter discussão, é algo patrimonial. Em relação ao matrimônio, para que eles não tenham todo esse gasto e toda essa confusão, não vai ter patrimônio na pessoa física. Então, vai ser muito mais barato. No caso de contratar um advogado, quando não tem bens, o valor é irrisório. Irrisório, viu? Para você que está ouvindo. Irrisório. Comparado a um divórcio de 5 milhões. Irrisório. Né? Eu não sei, né? Cada escritório tem a sua cobrança de honorários, mas vamos dizer que não passa de 5 mil. Né? O escritório que cobra um valor... vamos dizer que não passa de 5 mil. Olha a diferença. Sendo que o advogado, no caso de um divórcio, pela tabela da OAB, é de 5% a 10%. 5 é o mínimo, e de 10 não tem entre, porque nossa categoria não tem mínimo, não tem máximo. Cada qual sabe da sua competência. Então, vamos dizer 5% de 5 milhões, 10, 500 mil, 250 pau para o advogado. Fora o gasto, o estresse. Então, aqui no sistema de holding é muito menor. Muito menor. Por isso que a gente indica isso. Quer separar, mas por causa do patrimônio não separa, por causa do gasto, vai ser muito gasto, temos a solução, viu? Então, se você tem esse pensamento, sabe que já existe essa possibilidade. Exatamente. Até na minha família, né, tem uma pessoa, né, sem citar nomes, que está arrastando anos e anos e anos para não separar por questão patrimonial, né? Para não ter aquela turbulência do patrimônio. Né? Então, assim... Mas a gente conhece, na verdade, eu vou te falar, pelo que a gente convive, olha, é mais de 50%. Apesar de eu não achar... o que eu acho ou não interessa, mas a minha, né, a minha atitude seria divórcio, mas a maioria não. Então, para você que ainda tinha esse pensamento de perder muito patrimônio com o divórcio, olha aí, ó, é a chance. Vai ficar feliz, vai poder desvincular da pessoa que você não quer estar mais junto amorosamente, né? Então, é isso. Exatamente. Uma pergunta aqui que eu separei, né, que eu recebi agora no WhatsApp, olhando aqui, qual é o risco, né, de deixar a própria casa da pessoa no próprio nome? Deixei minha própria casa no próprio nome, tá lá na minha declaração do imposto de renda. Comprei, financiado ou não, paguei, né? E aí, qual que é o maior risco que se tem de deixar a própria casa no nome? Né?
fica à vontade, se quiser. Não, não, não. Essa aí é tua. Essa é tua. É quando você terminar, Beleza. eu entro também. Um dos maiores riscos que eu vejo mesmo é deixar parte dessa casa, de fato, para o governo, tá? E deixar parte dessa casa. Por quê? Porque quando uma pessoa vem a faltar, o que acontece é que abre o inventário e grande parte fica com o governo. Não é não só o governo, tem também todo o processo moroso e traumático que se tem, cartório e outras custas a mais. Então esse é o principal fator. Outra questão, né, Áureo, para o empreendedor brasileiro, a pessoa que tem empresa, a pessoa que está ali empreendendo no dia a dia, o que acontece muito, a pessoa, ela tem a própria casinha dela que ela comprou, isso é muito comum, tá? A pessoa tem a própria casinha, comprou lá 15 anos atrás, abriu uma empresa recente, 3 anos, 2, 3 anos, e aí o que acontece é que ela constitui, claro, sem querer, ela não queria, constitui uma dívida trabalhista, uma dívida em razão do banco, e por conta daquela atividade empresarial, porque pô, todo mundo que empreende sabe o risco que é empreender, é um risco absurdo, ainda mais no Brasil, né, com a instabilidade que se tem. Então, assim, é um risco empreender no Brasil. Aí a pessoa constitui uma dívida, um problema, né, que a pessoa não queria resolver, mas constitui um problema. Aquela casa que ela comprou lá atrás é atingida por essa dívida e acaba sendo penhorada para pagar a dívida. A pessoa perde a casa. Isso é um problema. Então, é o principal fator que eu vejo hoje. A pessoa Não, com certeza. é um traumático. Sim. E me diga uma coisa, em relação aos investimentos, você abriu um pouco ali o leque. Em relação aos investimentos na holding, onde colocar? Vai mais um pouquinho em relação a esse assunto, que estava bem interessante. Você chegou Isso. a entrar um pouquinho. A maior dúvida, pessoal, tem SA, investimento entra na holding, eu invisto em alguma coisa, eu tenho lá na XP, eu tenho uma corretora. Sim, investimento é possível também. Tudo aquilo que é possível aferir valor, né, tudo aquilo é possível se colocar dentro do sistema. E as pessoas, em regra, quando a gente apresenta, acaba querendo colocar para não ficar desprotegido. Porque que adianta? A pessoa coloca lá no investimento, um investimento simples, uma renda fixa lá, a pessoa coloca 300 mil e a pessoa está ralando para conseguir crescer um pouquinho esse investimento. Quando a pessoa não coloca, isso tudo também pode ser prejudicado por razão dessa dívida que eu citei na empresa, né, que a pessoa pode se constituir, como também lá na frente o inventário quando a pessoa vem a faltar. Então isso acaba comendo parte do investimento também. Pô, quem mexe com investimento sabe, que eu acabo mexendo bastante, é que às vezes não é a hora de vender o investimento. E o juiz lá no inventário determina, vendo agora, na baixa. Pronto, problema traumático, pior ainda. Né? Pior ainda. Então, investimento também, o pessoal coloca bastante dentro do próprio sistema, sem problema nenhum. Né? A gente tem que só avaliar quais são os ativos, a peculiaridade, os objetivos, e se toma a decisão, o cliente decide de acordo com o que é apresentado para ele, mas tranquilo. E o que é bem interessante, né, doutor? É que a gente, quando os agentes financeiros, né, os especialistas que temos ao nosso lado, a pessoa às vezes, eu coloco tudo dentro da holding. Não, tudo depende. Tem investimentos que é só de pessoa física. E tá tudo bem. E vale a pena. Previdência, algumas coisas do seguro de vida, algumas coisas que as pessoas nos procuram e confundem um pouco, a gente explica. E como a gente convive bastante, eles são os especialistas, mas a gente sabe. Né? Cada caso que nós temos no escritório, temos os clientes, eu vou fazer um investimento, olha, esse aqui é na pessoa jurídica, esse aqui na física. Então isso é muito importante, não são todos que entram no sistema, né? Exatamente. Deixa eu responder essa pergunta aqui Maravilha, do Hugo. Se daria para apresentar algum percentual de economia ao fazer essa transferência para a holding antes da pessoa se divorciar? Hugo, tem ali, se você for no meu perfil, no link da bio aqui no Instagram, ali dentro tem uma calculadora que você verifica a economia de acordo com vários cenários. Doação, a própria holding, a economia com base no inventário e na doação em vida. Então ali você consegue calcular de acordo com a sua realidade. Tá? Então consegue verificar. Já especificamente em relação à separação, Áureo, aí tudo é muito variável, né? Mas essa calculadora vai dar uma base. Eu ia responder em relação a isso, já que foi a matéria que eu adentrei um pouquinho mais. Em relação a esse caso, se for o seu caso, nos envie um direct e lá a gente precisa saber do seu caso concreto, não o seu ou de quem você... ou se for só
uma pergunta mesmo, só para que o que você imaginou, a gente precisa pegar o caso, né? Ver qual que é o montante do patrimônio dessa família e demonstrar, olha, você vai ter o gasto de tanto para montar o sistema de holding e você vai ter o gasto de tanto de se divorciar sem ter o sistema de holding. Então, cada caso, elas precisam nos procurar, né? As famílias nos procurar para que a família tem que procurar, né? O profissional para que ali sim ele faça um cálculo e mostrar, olha, essa é a vantagem real de você se divorciar sem o sistema ou com o sistema. A gente fala em com o sistema. Agora, Isso é absurdo. agora cuidado, Hugo, que a sua esposa pode entrar aqui nessa live aqui e ver essa pergunta, né? Na verdade, aí lascaria toda. E é complicado, né? Mais Não, tranquilo. a gente entendeu, fica tranquilo. Mas pode ser um amigo, pode ser uma dúvida que a gente imagina mesmo, fica tranquilo em relação a isso. Mas tomara que a gente tenha esclarecido. Caso, pode continuar perguntando ou mande direct pra gente. Isso aí a gente responde e deixa tudo muito claro. A gente só sai daqui quando tiver tudo sem nenhuma dúvida. Exatamente. Não, bacana. Mas eu tô divulgando bastante sobre isso, Áureo. Eu tô fazendo às quintas-feiras, às 18h45. Acabo fazendo live às 18h45 na quinta-feira, horário de Brasília, né? Para explicar um pouquinho e tirar a dúvida do pessoal em relação a isso. Então é isso. Aqui que eu tinha em relação das perguntas todas para ti, eu já fiz. Então, Áureo, foi uma satisfação. Fique à vontade, fique à vontade. Eu tenho, na verdade, o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação o que vai mudar para quem tem imóvel na reforma tributária. Né? Até interessante a gente tocar nesse assunto, visto que voltou, né, para a Câmara dos Deputados, está lá para revisar e acreditamos que brevemente será sancionado. Apesar de 3 pontinhos, nobre Olavo. Me conte. Tá aqui agora essa questão da reforma tributária, né? Hoje os estados têm um imposto, né? Um imposto entre os custos, né? Você tem um imposto que varia, como por exemplo Manaus 2%, Paraná 4%, São Paulo 4%, Rio de Janeiro 8%, vários estados, a maioria está em 8%, né, Auro? Então assim, só que o problema, o que acontece? A pessoa compra um apartamento lá atrás por 100 mil, por exemplo. O preço do apartamento hoje é outro, ele já valorizou, né? O preço do apartamento vai ser aferido pelo Estado, pelo governo. E aí lá na frente fala, não, esse apartamento de 100 mil vale 500 mil hoje. Aí o imposto é em cima do valor atualizado do imóvel. E aí que pega. Né? Com a reforma tributária, eles estão agora colocando 8%. E aqueles estados que tinham uma alíquota muito baixa, né, agora vai ter que escalonar até os 8%. Fora a questão que se tem, né, para aprovação para aumentar para 20% e mais outra também proposta para 27,5%. Ora, a gente sabe, né, Auro, que quando tem esse problema processual, alguém na família infelizmente acaba falecendo, a gente sabe que o inventário é muito custoso. E além de ser aquele momento muito trágico para a família ter que lidar com o patrimônio, né? Aí vem aquilo que eu chamo de, já deve ter visto algum vídeo meu aqui no Instagram falando de o dragão, né? Que é ali o governo que vem no pior momento, pá, e fica com uma parte do patrimônio daquela família. O que vai acontecer agora com a reforma tributária é que muito provavelmente, na verdade já vai aumentar o imposto, isso já está claro, né? Com a aprovação, é que o maior problema é que quem é afetado é o filho. São os filhos, o filho, a filha, o neto, fazendo com que dificulte a criação de um legado patrimonial na família. Tem gente que não está nem aí, né, Áureo? Tem gente que fala, não, dane-se meus filhos. Mas, pô, a gente tem que se preocupar, né? Pelo menos eu me preocupo muito com o meu. Então, assim, o que vai pegar é que a gente sabe que esse imposto que eu citei, lá na frente do inventário, que acaba dando 30% de tudo aquilo que a pessoa conquistou ao longo da vida, a gente sabe que com a aprovação disso vai ficar facilmente, vai ultrapassar os 40% muito facilmente, vai ficar igual aos Estados Unidos, igual lá à França, onde vai uma boa parcela do patrimônio ele é dilapidado no processo de inventário. E não precisa, não é necessário. Basta a pessoa ter uma ferramenta que é exatamente o que a gente trata bastante aqui a respeito dessa questão de holding familiar para evitar dar de bandeja parte do seu patrimônio para o governo. E o que você falou é isso. Eles querem vamos dizer assim,
vamos dizer, desculpas, né? Vamos dizer assim, qual que é uma palavra melhor? Um argumento que eles têm é que a gente é um dos países que menos cobra. Então, eles vão falar, não, vocês não querem que a gente fique igual? Então vamos ficar igual. E não as famílias, pelo que eu vejo, Olavo, não vão ter saída. Quem tiver patrimônio, isso é questão de tempo, vai ter educação patrimonial na escola, vai fazer 18 anos, vai tirar a carteira e vai trabalhar, certo? De repente, pode já ter um patrimônio ou algo rápido, e é o que a gente indica. Vai começar a movimentar patrimônio, dinheiro, já monta a tua PJ, né? Porque ali você vai conseguir inserir todo o teu investimento de uma forma organizada para que não aconteça o que está acontecendo hoje. A gente tem que desmontar o que foi montado errado. E agora a gente educa, desmontamos, montar certo, né? Vamos desmontar o errado, montar certo, e agora fazer quem vem aqui de baixo começar do certo. Esse é o nosso intuito. Exatamente. Respondendo aí, Hugo, o que acontece? A reforma tributária, por mais que altere, né, o sistema de holding não altera em nada com a reforma tributária. Tá respondendo a pergunta ali, né, do nosso amigo? Isso, estou respondendo. Exatamente. Maravilha. Então, assim, com a reforma tributária, nada altera em relação à holding. Altera muito aquela pessoa que não tem uma holding. Aí sim, altera bastante. Porque aí ela fica muito mais suscetível do que já era de pagar altas alíquotas, altos impostos. Né? Então acaba ficando mais complicado não ter uma holding. É por isso que, assim, certamente as pessoas começaram a ouvir falar de holding mais recentemente, principalmente agora com essa questão tributária. Não, é que fique claro também, tem a doação, existe o imposto. Só que nosso sistema, o ITCMD, é irrisório. É um valor irrisório e totalmente legal. Entendeu? Vai aumentar, mas vamos dizer que de 100 para 150 reais. Nessa proporção. Isso. Não é o que vai aumentar o que agora você vai ver a porcentagem que vá para 40, mas é um valor em cima do patrimônio. A forma da doação ou valor, a base de cálculo é outra. Isso. Então é basicamente isso. Ela na prática, assim, não chega a encarecer o sistema. Né? Na prática mesmo, né? Que às vezes o que o doutor falou, eu concordo perfeitamente. Mas eu gosto de não deixar dúvidas. Isso. A pessoa às vezes vai, porque a gente não quer complicar, viu? Você que está assistindo, a gente quer deixar o mais didático possível, não entrar muito no mérito. Mas como eu achei um pouco importante, eu já tive até algum momento em alguém me questionar, não, mas espera aí, mas você paga a doação, você paga o TCMD? Sim, mas o valor é... Então, a resposta, vamos deixar certinha, é o que o doutor falou, mas ficar esperto. Sim, a gente paga, mas comparado financeiramente para prejudicar, não tem nem comparação, né? A diferença é brutal. Agora, Lauro, uma coisa que realmente me perguntaram, até muito próximo a essa pergunta, se talvez não for essa a pergunta, é se altera alguma questão legal da legislação. E a resposta é não, porque a holding, né, ela começou desde a Lei de Sociedade Anônima de 1976. E aí depois ainda tem várias questões na Constituição de 88 tratando sobre isso. E ainda veio, e aí já se fazia muita holding. Então, assim, só se mudar, tiver a revolução no país e acabar a Constituição e mudar totalmente a lei de antes da Constituição. Então não tem menor cabimento, né? Não, isso não. E ainda assim não alteraria aquelas que foram feitas, né? Porque existe uma estabilidade dessa questão. Então, é basicamente isso. Então, assim, não pode alterar a reforma, mudar para o sistema pronto, já constituído ou que vai ser, praticamente nada se altera. Né? Agora, aquela pessoa que tem casa, que tem investimentos no próprio CPF, é a pessoa que é mais penalizada. Exatamente. Eu estava dando uma olhada aqui na minha anotação. Você chegou a entrar nessa matéria aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das pessoas que moram fora do país, né? Elas podem ter um sistema de holding? Então, só mais uma pinceladinha. Isso. O pessoal que mora fora do país, né? As pessoas na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum. Basicamente, o que acontece? A pessoa ela fica muito vulnerável, né? Não tem ninguém para representar no Brasil. Então, a pessoa ela acaba colocando ali, deixa ali o seu agente autônomo de investimento na XP, que é quase que regra, gerir o investimento da pessoa, né?
e acaba deixando muito largado o próprio patrimônio no país, porque não tem aquela pessoa próxima, né, de extrema confiança. Né? Então, e a pessoa vem com essa questão, olha, posso colocar num sistema, mesmo estando morando fora? Então, a resposta é sim, não tem nenhum tipo de problema. Independente de ser casa, apartamento, terreno, investimentos, isso não tem problema, né? Só algumas É o que a gente peculiaridades. indica, né? É o que a gente indica. É Até, sistema de holding, não é porque a gente está falando, não, pessoal. A gente passa a matéria, tanto o nosso escritório como o escritório do Olavo. A gente tem muito material em nossas redes sociais, YouTube. Ali a gente comprova que é tudo legal e que é totalmente possível. Então, por isso que a gente fala holding, mas é isso aí. A gente tem que fixar. E quem tem alguma dúvida, nos procure. A gente tem embasamento legal, trabalhos finalizados, muitas holdings já feitas para os nossos clientes. Então, não deixe, você que está aí, não deixe de realizar o planejamento da sua família. Se você ainda não tem uma família, ou a tua família já tem, mas tem gente que não conhece, faça essa sua função. Fale que existe essa maneira de você proteger o patrimônio, de você evitar os males do inventário. Isso. Essa vamos dizer assim, que é a minha despedida, nobre Olavo, dizendo que é isso, planejar, já está dizendo. Não excelente, deixe Aura. acontecer o pior para resolver, né? Já foram aqui no meu direct, perguntaram se vai ficar gravado. Vamos deixar gravado, então, Aura, essa live, então. Sim. Tá? Nós Deixar vamos gravado. postar nas nossas redes, vai estar no feed de cada um, vai estar na íntegra para vocês. Deem uma olhada, que informações atualizadas e acreditamos, né? Por isso que bolamos isso, para que a gente traga sempre informações quentinhas. Tá? Informações quentinhas, porque poucas pessoas falam do divórcio, da holding, de investimentos, de algo que a gente já aqui aprofundou um pouco. Beleza. Agradeço a participação especial, Aura. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e seu carinho aqui. Perfeito? Obrigado ao nobre amigo, nobre colega, esse profissional aí sensacional. E vamos sempre fazer lives, estamos sempre por aí, conversamos, marcamos, né, de algo que a gente sabia que a gente podia contribuir com as pessoas. É o que a gente mais deseja, poder passar o nosso conhecimento para você que está aí. E a gente fica satisfeito, é a nossa missão. Claro que a gente quer ganhar, lógico, somos profissionais, mas aqui nesse momento é para passar informação para vocês ganharem. Muito obrigado por todos que assistiram. Uma boa noite a todos, uma boa noite, Aura. Tudo de bom. Boa noite, nobre. Tudo de bom.